Muito bem, começa agora a segunda temporada do Bridge Talks, o programa de entrevistas da Bridge Imóveis. Como vocês podem ver, o nosso cenário está um pouco diferente hoje, não é mesmo, Leandro Rosa? Tá, empolgante. A gente está vindo hoje aqui direto do gasômetro fazer uma entrevista e falar sobre Porto Alegre. A nossa segunda temporada, a gente vai focar no mercado imobiliário, mas também quem constrói o mercado imobiliário, seja de forma direta ou indireta. Como grandes entusiastas do mercado imobiliário de Porto Alegre, hoje é sobre ela que a gente vai falar, Porto Alegre. E sobre isso, Vicente Perrone, empresário, diretor do Quarto Distrito. Diretor do escritório do Quarto Distrito e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Turismo de Porto Alegre. Decorei e matei. Fechou. Vicente, um prazer. Obrigado por estar nos recebendo aqui. A gente sabe das agendas complicadas. Obrigado por ter conseguido esse espaço para a gente. E vamos falar de Porto Alegre. Tinha todo um roteiro aqui para a gente conversar, mas a gente já, para que a gente pisou aqui no gasômetro, não, vamos... Esse roteiro aí a gente já vai furar no início para falar um pouco até do gasômetro, porque o que está acontecendo dessas parcerias público-privada é impressionante. E, Vicente, queria escutar um pouco o que vai sair aqui, como é que estão as coisas, porque realmente quando a gente, um pouquinho antes da gente começar a estar conversando, tu chega com a cabeça cheia, porque é muita coisa acontecendo. Cara, é impressionante. Primeiro, cara, um prazerzão falar com vocês da Bridge, né? 2 amigos aqui nesse lugar ainda traz mais inspiração num final de tarde, num dos símbolos icônicos da cidade, né? A usina do gasômetro, eu acho que ela sempre teve presença muito marcante desde o Skyline, quando se anda no Guaíba, esse reencontro da cidade com o rio, né? A Orla 1 foi a pioneira, até o número dela, né? Então aqui vizinho, está nas nossas costas, na frente de vocês, a Orla 1, o Parque da Harmonia. Então tudo isso é muito emblemático e a gente conseguir fazer, estamos na reta final dessa obra, né, que foi, cara, com muitos problemas, a gestão pública ela enfrenta muitos desafios, mas especialmente na questão de obras e licitações e orçamentação. Teve uma pandemia no meio disso que mudou radicalmente o custo dos insumos, e vocês sabem disso. Então, assim como o mercado imobiliário foi bagunçado por isso, essa obra sofreu muito. É um bem tombado, então é muito utilizado pelo pessoal da cultura, então é um equipamento com bastante relevância no meio cultural da cidade, do estado e até do Brasil. Então, é muito satisfatório poder vir aqui, utilizar, mesmo que no meio da obra, esse equipamento público de forma bastante plural, bastante relevante, né? E falar um pouco de Porto Alegre, né? A gente falando de parcerias público-privadas, o prefeito Melo é um entusiasta disso, o Ricardo, vice também. A gente não acredita de forma alguma que uma cidade pode se tornar relevante turisticamente, economicamente, sabe? Os seus equipamentos públicos, como eu disse antes, a gestão pública, ela literalmente faliu nos seus processos de manutenção e gestão de equipamentos públicos. Então, a única maneira que a gente vê é essa parcerização. Porto Alegre tem diversas, centenas de praças, então desde da adoção por empresas, por associações, o prefeito de praça, então são mais de 400 praças revitalizadas e adotadas com o prefeito de praças. Então a parceria ela começa desde do símbolo mais urbano, mais pequeno, entre aspas, ali de um bairro, de uma região, até um equipamento grandioso como a Orla 1, que foi concedida na nossa gestão, começou o processo na gestão anterior, mas assinada pela gente em fevereiro de 21. A gente vê nessas últimas semanas a concessão estadual do Cais Mauá sendo, sabe, desenrolada depois de décadas. A gente vê parcerias público-privadas também na questão da Carris, que era uma empresa que sugava mais de 40 milhões de dinheiro público por ano. A gente conseguiu desestatizar e, junto com a iniciativa privada, fazer essa, não deixa de ser uma parceria, né?
a iniciativa privada acreditando num bem público e tornando ele mais lucrativo, mais eficiente. Então, as parcerias público-privadas pode-se dizer que é do DNA dessa gestão. A gente vem acreditando muito nisso, botando muita energia nisso, e a gente tem sentido uma resposta muito forte da iniciativa privada na compra dessas ideias, né? Então, é gratificante que vocês estão conseguindo entregar também dentro da gestão de vocês, porque são parcerias que demoram para ser firmadas, né? Imagino que deve dar uma ansiedade também, porque tu tem um prazo para... Pois é, tu tem agora o status que a gente está aqui na usina do gasômetro, né? Foi aberta a audiência pública, a consulta pública para ver o que a sociedade, o que as pessoas que vão utilizar pensam de uma possível parcerização. Então, isso reflete depois no processo de edital e de concessão a opinião e muitas vezes a visão de como formatar um contrato. Então, parcerias público-privadas relevantes de concessão de bens públicos de uso, elas não demoram menos de 18, 24 meses para acontecer desde o início da decisão de assim fazer. A gente tem, posso dar alguns exemplos, né, de parcerias público-privadas que a gente pensa e tem tentado desenvolver. O viaduto Otávio Rocha, que é uma obra também, um dos equipamentos, das obras de artes mais bonitas da nossa cidade, está sendo revitalizado. São 36 espaços comerciais ali embaixo, então é mais uma forma da gente desenvolver essa parceria. A gente está montando esse plano de como montar um formato que seja bom para a cidade, útil para a cidade, para as pessoas, com eventos sociais, eventos culturais, eventos esportivos e, ao mesmo tempo, relevante para a iniciativa privada conseguir ter lucro e ter, sabe, capital e interesse para fazer essa máquina girar. Tu sabe, Vicente, na nossa primeira temporada a gente entrevistou grandes empreendedores do mercado imobiliário, né? Grandes diretores das grandes empresas. E em todos que a gente conversava era como está mais fácil da gente conseguir se comunicar com o poder público e de fazer coisas que não só para a empresa, mas as devolutivas para os próprios bairros, aquela coisa que agora no plano diretor certamente vocês estão fazendo do adensamento que tu comentou com a gente, a questão do critério da sustentabilidade, que conseguiu aprovar prédios com, enfim, desde a água da chuva, energia solar, que também tem uma série de certificados que eles têm que cumprir para devolver uma situação melhor para a sociedade como um todo. Isso a gente está sentindo na ponta, as imobiliárias, no selo de sustentabilidade que vocês implementaram, porque a gente está falando de muitos empreendimentos aí, está subindo 3 andares a mais, o que para o empreendedor é maravilhoso, para a imobiliária nem se fala, obviamente que para o consumidor final melhor é tão bom quanto para todos, e realmente é impressionante assim que vocês estão conseguindo implementar. Né? A gente vê nos últimos meses aí, e tivemos eventos climáticos muito relevantes. A gente teve setembro, novembro e janeiro 3 eventos que se sucederam, né, de problemas muito sérios, e nitidamente essas mudanças climáticas elas só vão ser solucionadas de forma perene e literalmente sustentável se a gente conseguir fazer com que todas as cadeias produtivas entendam. Hoje mesmo estávamos na prefeitura falando da questão de resíduos, de esgoto, de como fazer uma campanha para pequenos bares, restaurantes, casas noturnas, casas de shows, lavagens de carro, que é uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, mas que utilizam muita água, tem resíduos, mecânicas, retíficas de motor. Então, como falar, isso é uma coisa que a gente vem desde o primeiro mês de governo, e tu falasse bem, Felipe, é uma interlocução com o setor produtivo da cidade. Exato. A gente vem tentando ao máximo, e a gente criou lá em 2021 o Comitê de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, o Comitê Municipal de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, que são mais de 80 entidades reunidas. A gente se reúne de tempos em tempos para ouvir a sociedade, é literalmente um grupo de WhatsApp que a gente ouve a cidade. Então, conseguir fazer com que as empresas, via associações, se tornem relevantes na opinião sobre a gestão pública é algo que nos satisfaz muito, né? Então, e a sustentabilidade, ela faz com que a gente se dê conta que benefícios econômicos eles podem ser contrapartida de sustentabilidade. O plano diretor ou o novo regramento do 4º Distrito e do Centro Histórico, ele prevê isso, né? Benefícios fiscais a partir de sustentabilidade. Então, são questionários objetivos onde se pode ter adoção de uma praça,
revitalização de uma calçada, a adoção de um posto de saúde, mudar alguma coisa numa escola, tudo isso, utilização de água de chuva, paredes verdes, diversos quesitos que podem ser que vão te dar um benefício de até 15 anos de ISS, de IPTU e de ITBI. Então, a gente... Facilita muito para o empreendedor. Fora a altura que a gente falou, de ter mais, o empreendimento ficar mais economicamente viável, a gente está abrindo mão de receita, acreditando que mais empreendimentos vão se instalar nessa região, fazendo com que a arrecadação daquela região cresça organicamente, reduzindo o tributo na ponta, né? E são muitos links, né? Porque se uma construtora consegue desenvolver mais projetos, seja mais alto, seja por quesito do adensamento, contrata mais gente. Contratando mais gente, gera mais emprego. Gerando mais emprego, ajuda na construção do PIB, enfim, recolhimento de imposto e tudo. Então, é impressionante. Em todas as nossas conversas que a gente teve ano passado, todos tocaram nesse quesito dessa participação público-privada e dessas parcerias que estão, assim... Falando dois dados bem relevantes, assim, sobre isso, né? A gente já reduziu em 3 anos mais de 60 alíquotas de impostos na cidade. Seja do setor de eventos, seja do setor de cartões, de meios de pagamento, seja setor de guinchos e diversos outros. A gente pegou a lista da tributação, seja de IPTU, de TBI ou de ISSQN, a gente reduziu 60 impostos. A arrecadação municipal tem crescido 10% a mais do que a inflação nesses últimos anos. E janeiro foi o recorde de arrecadação para o mês de ISSQN. Então, a gente vai literalmente na contramão dos outros pensadores, vamos dizer, de política fiscal, reduzindo imposto, aumentando a atividade econômica e, com isso, aumentando a arrecadação. Bom, a gente vê o centro da cidade, né, que a gente conversa bastante. Eu tive semana passada lá com um grupo de empresários também olhando prédios, enfim, para fazer atendimentos, retrofits e tudo mais. E tu vê que realmente o empresário está muito mais animado, por exemplo, com assuntos que sempre foi falado, mas nunca entrou realmente. Isso é um outro ponto que depois eu queria perguntar. O que essa gestão está fazendo diferente para conseguir implementar na própria gestão toda essa mudança, né? Porque se fala muito, centro histórico se fala muito, mas nunca exatamente botaram a mão e começaram, por exemplo, a ter incentivos fiscais como tem hoje no centro histórico. E eu até só vou ir um pouquinho mais adiante, porque não é só o centro histórico, né? A gente daí pode vir justamente aqui para a Orla, que está sendo devolvida para a população, o Cais, que tem pretensão de ser devolvido. O quarto distrito. O quarto distrito, que vai falar bastante esse é tópico, eu quero entrar mais focado nele. Mas quantas coisas essa gestão tem devolvido para a cidade, né? Porque como porto-alegrense, óbvio, de vir aqui, quando criança não podia vir, há 5 anos atrás não podia vir, agora tu está aqui e tu está numa estrutura que não perde nada para a Europa. O que eu vejo nisso? Acho que é impossível falar de centro histórico sem citar 2 pessoas especificamente, né? Nominar 2 pessoas. O prefeito Sebastião Melo e o secretário César Schirmer. 2 entusiastas da área do centro histórico. O centro recebe, em média, dias de semana, 400 mil pessoas. São 5 terminais de transporte metropolitano e transporte municipal que trazem pessoas para o centro histórico. Então, eles viram isso, eles sentiram essa necessidade de priorizar a gestão e o desenvolvimento urbanístico, social, de zeladoria, todos os quesitos, vamos dizer, que lidam com a vida urbana na cidade, na questão do centro histórico. Então, eu posso enumerar diversas ações, a entrega da Praça da Matriz revitalizada, o início e final, provavelmente no final desse ano, das obras do quadrilátero, que vai mudar radicalmente a visão ali dos principais pontos do centro, seja Andrada, seja Voluntário, seja Otávio Rocha e tudo mais. A demolição e fim da novela do Esqueletão, que é um prédio que simboliza... Desde 54 ele foi começado a construir. A gente está falando aí de 45 mais 20 e poucos, 60, 70 anos que aquele prédio está ali inacabado, com pessoas vivendo à margem do nível aceitável de alguém se vive, né? O mercado público revitalizado, repintado, com seu 2º andar aberto, licitação para novas lojas, abrindo aos domingos. A gente tem o Paço Municipal se transformando num museu de arte de Porto Alegre, a transferência da gestão municipal para o centro de administrativo, é muita coisa. Centro Administrativo Municipal e transformando o Paço em um museu de arte, a própria usina do gasômetro, o Otávio Rocha que eu citei, os retrofits de hotéis, de prédios. Isso eu tenho visto muito, assim, interesse. Na beira do Guaíba aqui, o próprio incentivo, e tudo isso via uma lei, então a gente tem
o embasamento, tem a chancela da Câmara Municipal mudando o regramento, mudando toda a questão de gabarito, de índices que tinham quarteirões saturados e agora não estão mais saturados. Então, tu monta o gabarito mais alto do quarteirão. No momento que o esqueletão, por exemplo, for demolido, pode-se construir um prédio na mesma altura do gabarito do mais alto. Antes não poderia. Por quê? Porque o quarteirão estava saturado. Você sabe muito bem como funciona isso. Então, o Largo Glênio Pérez revitalizado, o incentivo, parceria, participação da Prefeitura Municipal na concessão do cais, dando índice, dando... vamos dizer, a chancela do poder municipal na concessão. Estávamos lá em São Bom, Paulo. vocês tiveram que desburocratizar, então, Tudo isso passou por essa gestão nos últimos 3 anos e 2 meses, sob a batuta do secretário Schirmer, com o aval do prefeito. É que há pouco Melo. tempo Então, para tanta coisa, na verdade, né? é que eu acho que quando se tem uma estratégia muito clara e definida, com pessoas engajadas em chegar lá, sabendo que a prioridade é o centro histórico, é o quarto distrito, é a orla, que a gente chama de centro estendido, né? Inclusive Sim. tem financiamentos internacionais que estão prestes a sair, que citam exatamente isso. São obras do centro estendido. Centro estendido é quarto distrito, centro histórico e orla. Então essa, vamos dizer, o gaúcho gosta muito, a orelha do entrecô, sabe? Que é a parte mais nobre, mais macia e de melhor aproveitamento, vamos dizer, é essa parte E agora da todo orla. mundo vai poder provar, então. Exatamente, a ideia é exatamente essa, né? Então o centro histórico é o coração da cidade, é onde tudo irradia para o resto da cidade como um todo. E essa tua saída da secretaria como secretário de desenvolvimento e ir pro quarto distrito, o que foi isso, na verdade? Vamos lá, Brilhou o olho e... o meu histórico é de ser empresário, né? Imagina um pequeno empresário do ramo do entretenimento, em 2020, a cidade literalmente fechada, a gente tentando de todas as formas conversar com o poder público, não conseguíamos. O desconhecimento, a ignorância do ponto de vista de não conhecimento mesmo, assim, do que viria, e isso me angustiava muito, né? Como os meus negócios estavam fechados, o Ricardo me convidou para ter essa experiência única, gigante, como secretário de Desenvolvimento Econômico. Então eu tive o prazer de ser secretário adjunto, né, vice-secretário do Ricardo nos 3 primeiros meses e depois do Rodrigo Lorenzoni, que migrou para a Câmara, para a Assembleia Legislativa, virou deputado e eu pude, depois de 1 ano e 2, 3 meses, virar secretário titular da pasta. Eu acho que é um amadurecimento de visão e até de respeito, de parceria. A Júlia Tavares, que hoje é secretária, que faz um trabalho maravilhoso, ela era assessora do Ricardo, queria ter a experiência de ser secretária, de ter a caneta na mão e eu senti a necessidade de estar mais perto da estratégia de governo, estar dentro do gabinete do prefeito e do vice, debatendo assuntos que a gente está conversando agora, sabe? Ampliar um pouco o meu espectro de influência em assuntos que eu acho que são prioritários. Redução da carga tributária, áreas de desenvolvimento, benefícios fiscais, programas de incremento da atividade econômica, parcerias público-privadas. No momento que eu sou secretário, eu tenho a minha pauta de dia a dia, de relações institucionais com o setor privado, e inauguração, e em evento, representar o prefeito. Então, a agenda de secretário ela é bastante desgastante do ponto de vista de hora trabalho, né? Então, no momento que eu saio já com um certo grau de conhecimento da máquina pública, eu migro para o gabinete do prefeito e consigo auxiliar tanto ele quanto o vice, quanto os demais secretários em assuntos que a gestão entende que sejam estratégicos. Por exemplo, a concessão da usina, por exemplo, a concessão do cais, por exemplo, o pensar a Orla 2, que é a orla entre a 1 e a 3, por exemplo, a privatização da Carris, a concessão do DEMAI, e tudo isso vinculado também pensando o quarto distrito. E aí, me fala um pouco mais aí desse teu vamos trabalho lá. no quarto distrito, porque Que a gente é o conversou quarto antes distrito, daqui, né? a gente sabe que essa é uma pergunta, o que é o quarto, de onde começa até onde vai? Exatamente. O que é o quarto distrito? É a primeira área industrial da cidade, que lá nos anos 20 e 30 foi o berço do desenvolvimento econômico da cidade. A gente vê aí Instituto Caldeira, fábricas Renner, Valig, Berta, tem inúmeras fábricas e indústrias que lá se situavam. Lá significa Rodoviária Arena, Orla do Guaíba, Cristóvão Colombo, Benjamin,
Edu Chaves, aeroporto, pega o Transurb para o lado esquerdo, vamos dizer. Tá. É E vai bem até o final grande. da cidade, são 5 bairros, daqui para lá, né, do centro para a Arena, Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e Vila Farrapos. Então são esses 5 bairros, em torno de 8% da atividade econômica hoje é lá. É um bairro onde tem... Quanto? 8%. 8%. Já foi muito mais. Tem características muito peculiares, com grandes quarteirões, poucos proprietários, vamos dizer, baixo adensamento, muitas áreas disponíveis, muitas oportunidades. Uma coisa que eu acredito muito, ele tem pouco ruído social. No momento que tu tem entretenimento, tem bares, restaurantes, tem vida social, tu tem vida urbana propriamente dita, ela causa ruídos sociais. E Tem os isso, que gostam e os que não uns que gostam. gostam, às vezes tem pessoas querendo descansar, tem outras pessoas querendo se divertir. Então, a gente vê isso tanto na Zona Norte, na Zona Sul, Moinhos de Vento, Nova York, Cidade Baixa, Bonfim. A cidade, o entretenimento, a vida urbana, a vida noturna da cidade, ela migra de uma região para outra dependendo das pessoas, dos empreendimentos e tudo mais. E o Quarto Distrito, na pandemia, se viu como uma região de potencial gigantesco de receber grandes eventos. Exemplo St. Patrick's, exemplo Oktoberfest, eventos de rua e assim por diante. E a gente viu ali uma possibilidade de, levando esse desenvolvimento econômico para ali de forma muito, entre aspas, não pejorativamente agressiva, fazer com que a gente conseguisse, tentasse acelerar o desenvolvimento daquela região. Então, o que a gente fez? São 3 pilares básicos nesse sentido, que são bem simples, mas complexos. É um programa de longo prazo, é super importante que a gente diga isso. Muitas pessoas, mas o Quarto Distrito ainda não aconteceu. Sim, existem estudos que dizem que se a gente desenvolver o Quarto Distrito inteiro, toda a demanda habitacional e de imobiliária da cidade demoraria 40 anos para ocupar o Quarto Distrito. Sim, a longo se prazo. só se vendesse imóveis no Quarto Distrito, a gente demoraria 40 anos para ocupar de forma completa o Quarto Distrito. Então, ele é um programa também, né? de longo prazo. Por isso que a gente fez a sustentabilidade como pilar basal, vamos dizer, dos parâmetros a seguir, e com sustentabilidade, com manutenção de patrimônio histórico, com atividades de economia criativa, com incentivo a microcervejarias, bares, Ela está bem restaurantes. dividida, né, por regiões, por regiões. dentro Ela dessa tem, do Quarto Distrito. dentro do Quarto Distrito, o programa ele divide em algumas regiões. Então a gente pegou a sustentabilidade, a economia criativa, a inovação, a tecnologia, grandes eventos e colocou um agressivo, de novo, né, programa de incentivos fiscais, de benefícios fiscais, onde tu tem 0 ITBI para qualquer compra no Quarto Distrito. Tu tem, com sustentabilidade, 15 anos de IPTU, e a sustentabilidade ela passa por adoções, por revitalização, por manutenção de patrimônio histórico. Sim, tem cultural. vários caminhos para se chegar. Tem diversos caminhos para chegar com quesitos objetivos que tu tem 0 ITBI, então a gente baixou ao mínimo possível, 0 IPTU por 15 anos. 15 anos. Para o proprietário e para os próximos. Então, a construção de um imóvel de residencial ou comercial que ali se instale, o proprietário daquele apartamento, mesmo ele não sendo o primeiro que comprou, muito boa todo mundo dentro daquele imóvel não vai pagar IPTU por 15 anos, a partir do pedido do requerimento, vamos dizer. E o terceiro imposto, são 13 impostos que a prefeitura administra, o ISSQN, para atividades de economia criativa, de inovação, seja publicidade, arte, design, cervejarias. A gente falou outro dia com o pessoal de uma vinícola urbana que vai sair de uma região central para ir para o Quarto Distrito, não pagando IPTU, não pagando ISSQN na prestação de serviço deles, né? Então, a partir disso, um programa urbanístico que visa a sustentabilidade, com reflexo fiscal agressivo. Então, tu tem 0 IPTU, 0 ITBI e 2%, que é o mínimo legal do ISSQN, e a parte da prefeitura com financiamentos internacionais, resolvendo ou tentando mitigar grandes problemas, que são basicamente 2 da região do Quarto Distrito. Que seria? O transporte público e a drenagem urbana. Então, a gente tem problemas sérios ali, a gente entende esses problemas. A concessão, parcerização do DEMAI passa por isso. O DEMAI absorveu em 2019 o DEP, que é o Departamento de Esgoto Pluvial, vamos dizer, que faz a drenagem da cidade. Ainda é um processo em construção, no momento que uma unidade
agrega outra, tem questão de projetos, tem questão de servidores, é um processo de agregar esse serviço. Então, a gente teve eventos que foram literalmente extraordinários, as maiores enchentes da história, os meses mais chuvosos em séculos. Então, a gente sabe desses problemas e está buscando dinheiro internacional, dinheiro novo para fazer obras. Os números variam muito, tem gente que fala só para o Quarto Distrito são 500 a 600 milhões, tem gente que fala de perto de 1 bi para resolver a questão da drenagem urbana do Quarto Distrito, e tem um grande problema que, ao meu ver, é de mais fácil solução, é uma solução quase que política de resolução do transporte público. Porto Alegre hoje é o hub da região metropolitana, isso é inegável, que Porto Alegre recebe trabalhadores da Grande Porto Alegre, moradores de Porto Alegre que vão para a Grande Porto Alegre, eles precisam se locomover. Então a gente tem aí um problema de integração do transporte metropolitano com o transporte municipal. Só para dar um exemplo, existem linhas de ônibus de cidades da Grande Porto Alegre que transitam 36 quilômetros no total, sendo 30 dentro de Porto Alegre, 6 na sua cidade de origem. Elas só podem pegar passageiros na sua cidade de origem, para não concorrer com o municipal. Então tu vê a Farrapos, principalmente, como uma entrada cheia de ônibus vazios, trancando o corredor de ônibus, fazendo com que esses ônibus vazios cheguem no centro histórico, levando problemas de sustentabilidade, que a gente acabou de falar, combustíveis fósseis e tudo mais, trancando o trânsito e tendo um problema vamos dizer, de uso, né, de recursos, de aproveitamento de recursos ridículo, sabe? Então, essa integração, ela depende do governo do estado, já tem um trabalho sendo feito, mas, ao meu ver, poderia ser priorizada pelos dois entes. Não é aqui uma crítica ao governo do estado e um aplauso ao municipal. São pessoas que deveriam sentar e melhorar essa interlocução para resolver o problema de transporte público. A gente sabe, eu queria falar bem disso, o corredor de ônibus da Farrapos, para a gente, ele é um seccionador do Quarto Distrito. Tu tem Moinhos de Vento, Centro, São João, bairros que são desenvolvidos, Higienópolis, são bairros desenvolvidos com um corredor de ônibus. Tu tem muito poucas vias que atravessam a Farrapos de veículos ou de bicicleta, corredores de irrigação de gente para dentro do Quarto Distrito. Então, uma das obras prioritárias é a gente acabar com o corredor de ônibus da Farrapos, fazer com que o trânsito ali fique um pouco mais leve, e tem avenidas e ruas que cruzam a Farrapos e outras que não cruzam, mas que tem sinaleira. Então, tu poderia continuar com o mesmo número de sinaleiras, aumentar literalmente a irrigação de gente, fazendo com que chegue muito mais fácil pessoas ao Quarto Distrito e não precise sair, sei lá, a Ramiro, a Conde de Porto Alegre, a São Pedro, Brasil e Cairu. Então, são muito poucas ruas e avenidas que cruzam a Farrapos e não irrigam de desenvolvimento, e a gente sabe que movimento é desenvolvimento, o Quarto Distrito, né? E parando para pensar, né, como que uma região que é tão... ela é a caminho de quem entra de Porto Alegre, ao lado do centro, ao lado dos grandes... ficou tanto tempo parada, né? Sem ter esse desenvolvimento, sem ser pensada com carinho, assim como a Orla não era pensada com carinho. E uma outra coisa que chama atenção e que a gente tinha conversado, além das reduções de IPTU, do ISSQN, o ITBI também. A gente já tem hoje pessoas do mercado imobiliário, empreendedores, já investindo ali. A gente tem, se eu não me engano, a ABF, que já está com um projeto bem legal ali. Os dois estão aprovados, provavelmente sejam os 2 prédios mais altos da cidade. E esse era o ponto que eu queria que tu comentasse com a gente. Tem 2 prédios vindo também, que serão os mais altos da cidade. Então, dentro desse programa de reurbanização, as novas regras urbanísticas, tanto a liberdade econômica, a gente trouxe isso também para a liberdade construtiva, né? Importante dizer que hoje o Quarto Distrito ele tem regras quase que ilimitadas para a criatividade arquitetônica naquela região, né? Tem, óbvio, parâmetros de aeroporto, mas fora isso, limites de altura, índices muito maiores do que qualquer outro, uso de fachada ativa, incentivos para esse tipo de coisa. Então, foi um regramento completamente novo para o Quarto Distrito, que faz com que a gente traga liberdade econômica e liberdade arquitetônica para o uso o mais amplo possível dos terrenos, né? Então, são terrenos amplos, são terrenos que fazem com que as empresas olhem para ali como uma cartolina em branco, né? Então, tem sentido essa adesão?
É um projeto de longo prazo, que nem eu disse antes, né? Eu acho que a ABF é um grande exemplo. Eu estava agora falando no telefone com eles para ver a questão de benefícios de PTU, de tudo mais, dando algumas diretrizes para eles conseguirem aderir ao programa. Eu falo seguido com o Eduardo Gastaldo, que era meu colega, que é um dos líderes aí da BioWiki. Eles estão bem entusiasmados com isso, mas eu acho que a gente precisa, até certo ponto, divulgar o programa. Então, Isso eu ia te perguntar também, que é uma coisa isso. que eu sinto falta. Quando a gente definiu também, vamos conversar com o Vicente e tudo mais, que eu acho aonde buscar essas informações? Tu mesmo disse, estava conversando agora com a BF, eles estavam me perguntando, enfim, sobre benefícios, como chegar. Eu acho que existe... Aonde buscar essas Eu informações? acho que a primeira é a gente identificar a causa, né? Eu acho que o poder público, ele sempre se posicionou de forma distante dos empreendedores. Eu acho que essa é a primeira causa dessa distância, sabe? De falta de informação. Às vezes a pessoa acha que eu vou ter que pegar um incentivo, eu vou ter que contratar um advogado, eu vou ter que contratar um contador, sabe? O advogado... Processos podem demorar anos. Sim, batalhar muito para conseguir. Tem programas, por exemplo, o programa criativo, que a gente reduz o ISS de 5% para 2% para atividades que usam tecnologia. Tem processos que são despachados em menos de 24 horas. O certificado, ele é emitido, vamos dizer, em 30 dias, a próxima nota fiscal emitida pela empresa, ela já paga 2%. Cria-se um código específico para aquela empresa emitir nota fiscal com 2%. Então, são programas hoje, com tecnologia, com todo o processo administrativo digitalizado, o portal de licenciamento da Secretaria do Meio Ambiente, a própria emissão de guias de PTU, tudo digital, acabou com a guia em papel, né? Não se recebe mais guia. Então, esse tipo de ferramenta hoje torna a comunicação entre poder público e iniciativa privada muito mais fácil, ágil e transparente, né? Então, o que a gente busca é essa interlocução, a conversa via entidades, via Sinduscom, já fizemos almoço, já fizemos reuniões, mostrando que são processos simples, não onerosos e que, entre aspas, qualquer um pode conseguir isso. Então, acho que isso que tem que quebrar mesmo, porque o são normal é quebras de pensar em paradigma, processos longos. Exatamente. E a gente vê quantos projetos de viabilidade a gente fez lá com construtora na Bridge, e quando fazíamos, 1 ano e meio podia demorar a aprovação, 2 anos de aprovação. Bom, hoje em dia Por nítido, exemplo, 6 meses no máximo ponto demora. A prioridade dos EVUs no quarto distrito. Perfeito. O quarto distrito tem prioridade em EVU. Muitos projetos não passam pela CAUGE, por exemplo, que é uma comissão que demora para se reunir, às vezes não tem pauta, às vezes sobra projetos, falta tempo de pauta. Então, tudo isso o quarto distrito, se entra um projeto que é para o quarto distrito ou para o centro histórico, recebe um asterisco lá nas secretarias que ele tem prioridade. E ele tem prioridade. Então, isso é importante ser dito. Né? Eu fico pensando na gente do mercado, né? Imagina um bairro onde é plano, onde tu tem vista para o Guaíba, onde os prédios são baixos, onde tu consegue não pagar... Tipo assim, é um sonho vender um apartamento desse. As pessoas querem, as pessoas nos ligam. Não, assim, ó, eu não quero que tenha muita lomba, eu quero que seja plano, quero que tenha coisas por perto, quero vista para o Guaíba, quero andar alto. Bom, o quarto distrito ele tá. Coisas então, por perto vamos isso. lá, né? Nós queremos que tu comentou, de cervejarias, os bares que tem ali do quarto distrito, são os bares do quarto distrito. Bom, tu começa a colocar a parte residencial próxima, tu começa a fazer tudo a pé. Isso. Né? Supermercado, farmácia, escola, uma coisa vai puxando a outra. Algumas coisas que favorecem isso, né? Os aplicativos de transporte, né? A gente às vezes vai num lugar, a maioria das vezes, sem saber o endereço. Clicou, escreve o nome do local, o aplicativo vai te levar até lá de forma segura, rápida e tudo mais. Todas as entradas, né? Se entra pela BR-116, pela 290, pela Freeway, literalmente ele coloca as pessoas das 4 zonas do estado, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, entram pelo quarto distrito. A gente vê... Rodoviária do lado, aeroporto do lado, centro do lado. Provavelmente o aeroporto de Porto Alegre é o aeroporto urbano mais centralizado do Brasil e, quiçá, da América Latina, né? Então tem capacidade de voos para praticamente qualquer lugar do mundo saindo de Porto Alegre. Então a gente vê que as pessoas começaram a ter uma pressa que antes elas não tinham. Mas a gente acredita que no médio e longo prazo essas coisas vão começar a não ser mais barreiras, não vão ser mais parâmetros para não investimento. Por isso que eu acredito muito no médio e longo prazo, seja no Instituto Caldeira, seja no NAU, seja na Fábrica do Futuro, seja na concessão do cais, de micro cervejarias, a questão que tu falaste, Felipe, do aeroporto próximo. Então, a gente está ali
literalmente a poucos minutos dos bairros. Se tu pegares o Moinhos de Vento, Padre Chagas, Lucena de Abreu, zonas que são hoje o metro quadrado mais caro de Porto Alegre, para chegar no Instituto Caldeira, demora 8 minutos. Para chegar numa Álvaro Chaves, onde tem bares, restaurantes, casas noturnas, é 4, 5 minutos. Bom, a gente tem recebido agora o Salt Summit, que agora deve estar tendo a terceira edição. A terceira edição agora, e todo mundo que vem é só elogios. O Salt Summit eu acho que também é outro que a gente trabalhou muito, é outro importante passo que a cidade deu, né? A consolidação do Salt Summit como Porto Alegre como a cidade do Salt Summit da América Latina. São 20 mil pessoas, 25 mil pessoas de centenas de países vindo a Porto Alegre. É recorde, por exemplo, de jatinhos chegando em Porto Alegre. Então, tu vê que tem fundos de investimento comprando, investindo, olhando para empresas gaúchas, brasileiras. Agora, semana que vem, eu vou para Austin, lá no South by Southwest, o Instituto Caldeira junto com o Aldel, levando as principais startups de Porto Alegre para o maior evento de tecnologia do mundo. Então, Porto Alegre literalmente entra no roteiro dos grandes eventos, das grandes discussões e começa, a gente aos poucos começa a sair daquela mentalidade de patinho feio, assim, né? De, pô, a gente fala mal da gente mesmo, sabe? Porto Alegre é Pequenópolis, é o Forno Alegre, sabe? O bairrismo. O bairrismo. Porto Alegre sempre teve isso de se auto-puxar para baixo, né? Eu acho que a gente começa a ver um sorriso diferente, mais otimista, sabe? Uma autoestima, as pessoas querendo... Acho que a primeira é não querer sair, sabe? Daqui a pouco tem amigos voltando a trabalhar em Porto Alegre com oportunidades de negócio, sendo empreendedores ou trabalhando remotamente, né? Os nômades digitais olhando. A gente foi ao Salt Summit de Madrid e depois fomos a Barcelona na última edição e falamos com o Piquet, né? Daí, Isso aqui é muito parecido com Barcelona, para quem já teve. Aqui? Conversando muito com o Piquet, que é um entusiasta disso, né? Colocar tanto o Caldeira quanto o Quarto Distrito na IASP, que é a Associação Internacional, né, de Parques Criativos, Distritos Criativos, e a gente perguntou, mas Piquet, o que leva uma cidade a ser cosmopolita? O que leva uma cidade a ser atração de investimento, né, de tecnologia, de inovação, falando de Salt Summit? Ele falou assim, 2 coisas que fazem uma cidade ser atraente: bom vinho e bom café. Por quê? Porque as pessoas hoje podem trabalhar para qualquer lugar do mundo, né? Então, ficar aqui, onde tu tem bons bares, bons restaurantes, uma cidade de 30 minutos, né? Porto Alegre é a famosa cidade do rush de 15 minutos, né? Às 6h45 já acalmou a coisa, 7h15 já parece 8 da noite, não é? Sabe? Aquela loucura. São horas de muito trânsito. pouco tempo em trânsito, onde tu tem uma boa gastronomia, boa cerveja, a serra a minutos daqui, sabe? Com grandes eventos, com uma internet potente. A gente atraiu 3 data centers, muito importante falar disso, né? 3 das maiores empresas de data center do mundo estão se instalando em Porto Alegre. Investimentos da ordem de R$1 bilhão, todas no Quarto Distrito. Só notícia sabe? boa. Isso. A gente vai estar na rota do grande cabo de fibra ótica que liga Miami, São Paulo, Fortaleza e Buenos Aires. Vai ter um cabo ligando em Porto Alegre, no Quarto Distrito, sabe? Então, a gente vê que o médio prazo ele está sendo construído, a base do médio e do longo prazo ela vem sendo construída de forma muito sustentável do ponto de vista de olhar o crescimento no longo prazo, né? Indo para aí é que, pô, a gente pode ficar aqui 4, 5 horas. horas. A gente não fica aqui, a gente depende só da luz do sol aqui agora. Mas assim, tinha mais um quesito que eu queria ver contigo pra gente encerrar, assim. Como a gente começou falando sobre público-privado, eu acho interessante meio que finalizar nisso naquele sentido, tipo assim, tudo isso que a gente vem vendo como porto-alegrense, como empreendedor, como, enfim, mercado imobiliário, todas essas coisas eu acho que elas teriam que ser um pouco mais perenes, assim, muito mais uma política de, digamos assim, de Estado do que de governo. Perfeito. Isso. E eu noto, agora estou falando aqui como porto-alegrense, Perfeito. tá? Eu noto muito isso acontecendo no nosso dia a dia, porque eu estou conseguindo, como acessar coisas que eu não acessava antes. Tu acha que esse exemplo que vocês estão dando pode ser... Porque, de novo, tem eleições aí, pode ser vocês, pode ser qualquer outro, mas tu acha que isso... É por aí que a coisa vai, é por aí que a coisa flui, né? E as expectativas de vocês, porque, tipo, seria muito, mas muito legal que projetos como o Quarto Distrito não parassem, que a Orla não parasse, que quantos outros projetos, Ipiranga, daqui a pouco, que foi um que já foi ventilado, Marinha do Brasil, Ventilado a nossa não, Zona Sul... Ela tá em gestão, a Ipiranga, né? E acho também que eles estão, alguns desses projetos
estão numa fase. Não, a gente tá vivendo aqui. Eles. Eu só não quero que acabe. Seria vergonhoso, né? Então acho que ele nem consegue mais. O que eu vejo? Só não quero que acabe. Para não entrar no aspecto, no espectro político, né? Eu acho que existem literalmente 2 ou 3 vertentes políticas no Brasil hoje, né? Falando um centro mais à direita, um centro mais à esquerda, poderia ter aí 4 vertentes. Uhum. Eu acho que a vertente que eu escolhi para trabalhar junto é uma vertente que visa literalmente parcerias transparentes, de longo prazo, sem nenhum medo de dizer, com respeito a contratos, com respeito à parceria mesmo, né? Então, o que a gente vê em Porto Alegre é uma parceria muito grande do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Todos esses regramentos, eles são aprovados pela Câmara Municipal. Porto Alegre tem um programa muito grande, por exemplo, de venda de imóveis públicos não utilizados. Estamos falando aí de terreno da Epatur, no Largo da Epatur, com 12 mil metros quadrados. Estamos falando de terreno da Esmove, que tentaram não, sabe? A turma do atraso tentou que isso não acontecesse, foi provado que tem que acontecer, sabe? A gente tenta, em cada projeto desse, ter uma equiparação legal que nos sustente legalmente. Então, todos esses programas, a gente aprovou mais de 200 leis de origem do Executivo na Câmara Municipal, o programa do Quarto Distrito, o programa do Centro Mais, a venda de imóveis, a concessão, a venda, a privatização da Carris, tudo isso a gente tenta de forma muito transparente, com muito diálogo. O prefeito é um entusiasta do diálogo, seja para mudar a mão de uma rua. Eu tive exemplos de ruas que trocaram a mão da rua, eram 2 mãos, virou uma mão, vai lá, faz uma reunião com o síndico dos prédios que vão ser envolvidos, fala com a comunidade, debate, por que sim, por que não, e depois toma uma decisão. Ele tem uma frase que eu acho muito boa, né? Um governo que só escuta e não faz nada é um governo balofo. Um governo que não escuta e faz muito é um governo ditatorial. Então, a gente tenta ouvir, conversar e tomar decisão baseada no que as pessoas falam. Então, parceria com a Câmara, com o Legislativo é muito importante. E eu acho que as pessoas estão vendo cada vez mais essa vontade de cuidar da cidade. É recorde de asfalto, é recorde de capina, é iluminação pública em 100% dos postes com LED, sabe? É a questão agora do temporal que trouxe desafios muito grandes para tentar fazer com que a iniciativa privada, a CE Equatorial, entenda que ela precisa participar do processo, ela precisa podar as árvores de forma coerente, transparente, pegar junto, sabe? Não adianta a gente achar que a empresa é pública deficitária com bilhões e diz que faz alguma coisa se a gente vai lá e na iniciativa privada pode tudo. Não, a gente cobra de forma bastante eficiente, mas a gente quer essa parceria legal, essa parceria transparente. Então, o que eu posso dizer sobre isso é um ano dificílimo, vai ser um ano de muita discussão, de muito embate, de uma polarização dos temas da cidade, mas a gente acredita que os resultados trazidos nesses 3 anos e 2 meses de gestão, eles nos dão muito embasamento, nos dão muita tranquilidade de consciência, mas que a gente tem que seguir firme até 31 de dezembro, fazendo com que a cidade acredite ainda no potencial de desenvolvimento através dessa parceria. E já está usufruindo, que é a melhor coisa. Eu vou encerrar com uma frase da minha avó. Eu trouxe minha avó de 85 anos aqui, ela mora em Erechim, ela veio ver a Orla pronta. Sabe o que foi a primeira coisa que ela falou? Esse é o lugar mais democrático que eu já vi em Porto Alegre. Tem gente velha, tem gente nova, tem cachorro, tem criança, tem rico, tem pobre, e tá todo mundo tomando água de coco, rindo e brincando. Então, se puder seguir essa linha, tomara que seja essa. Fechou. Cara, foi, olha, um prazerzão, a gente fica lisonjeado mesmo. Obrigado de novo pelo tempo, por essa experiência da gente estar aqui. Legal, depois a gente tem que filmar e mostrar onde é que a gente está, porque é muito legal. Obrigado. Bacana, de verdade. Obrigado. Parabéns pelo programa, a 2ª temporada seja um sucesso. A Bridge é rosa, de muitos e muitos e muitos anos amigo de coração aí. Eu só desejo sucesso para vocês, que o mercado de vocês se desenvolva cada vez mais. Eu tenho a convicção que a construção civil tem uma função social muito importante. Essa frase é complexa, né? A função social, mas a habitação, trazer as pessoas, a mudança de camadas sociais, ela só é permitida se a gente tiver
mais construções, mais aproveitamento do solo e o mercado imobiliário é parte fundamental do desenvolvimento da cidade. Boa. Muito Estamos obrigado. aqui para isso. Obrigado. Gente, a partir de agora a gente vai ter mais 5 ou 6 episódios, a gente vai contar ao longo dessa segunda temporada, então não deixe de acompanhar a gente. Até o próximo.